Olá, seja bem-vindo à Mac, a empresa que vai transformar a forma como você vende. Eu sou o William e vou te mostrar um pouco dessa ferramenta incrível que é o sistema da Mac. Venha comigo conferir! Em 2005 surge a Macri Sistemas, uma empresa com um DNA lojista. Ela surgiu para atender os públicos de calçado, confecção e acessórios, uma empresa especializada em moda. Então, para a gente iniciar, essa aqui é uma visão geral do sistema, não vai ter pontos focais. Então, é para você entender como que funciona, o que o sistema da Macri tem para agregar na sua loja. Então, para iniciar, vamos entrando na parte de clientes. Então, em clientes, cadastro, vamos ter todo o controle das fichas de cliente que estão sendo cadastradas na loja. A parte de cadastro de cliente, extremamente importante. Todas as informações que nós cadastramos dentro do sistema, ele está alimentando a base de dados. Então, desde a parte de cadastro de produtos, estoque, parte de clientes, o sistema ele vai conseguir trabalhar com as informações que eu coloco nele. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no cliente Macro Sistemas, eu tenho algumas informações na aba básico, como endereço, data de nascimento, número de telefone, time para lojas de esporte, eu tenho várias informações já na aba básico. Então, como é que eu vou conseguir saber o endereço do cliente se eu não coloco o endereço? Então, colocando o endereço, eu consigo ter essas informações. Outras questões mais específicas nós temos na aba complementar. Por exemplo, eu tenho sexo, número de calça, manequim. Eu consigo saber, por exemplo, quais são meus clientes femininos que usam calçado tamanho 39. Se em algum momento eu tenho produtos na promoção que eu comprei há mais de um ano, por exemplo, né? Coloquei na promoção calçados tamanho 39 que não tiveram saída. Eu tenho como, de uma maneira simples, através dos filtros, localizar quais são os meus clientes femininos que usam o tamanho 39. Então eu tenho tudo isso de uma forma muito fácil. Tá? A parte de cadastro de clientes voltada a crediário. Eu tenho várias informações, como trabalho, referência, dependentes. Dentro da parte de clientes, eu consigo fazer todo um histórico e vincular isso também à consulta do SPC. Então, a gente tem todo um controle na parte de clientes dentro do sistema. Então, Credit Score, e aqui eu consigo saber quantidade de compras, qual é a classe que esse cliente está, todos os itens que ele devolveu, histórico de itens incondicional. Se eu tenho condicional na minha loja, eu consigo saber qual é a porcentagem de efetividade da condicional com esse cliente. Então, eu tenho inúmeras informações só na parte de clientes, tá? Então, essa parte aqui vai se linkando em diversos lugares dentro do sistema e o filtro ele é feito de uma maneira muito simples. Na parte de filtro, nós temos inúmeras funções também. Então, eu quero saber período de cadastro, clientes cadastrados essa semana na minha loja. Eu consigo pegar número, telefone de todo mundo, endereço, enfim. Então, tenho todas as informações de uma maneira muito fácil. Na parte de cadastro de produtos, a ideia é exatamente a mesma de cadastro de clientes. Se eu tenho as informações preenchidas, eu consigo ter todo o meu controle. Dentro do sistema da máquina, a parte de controle de estoque ela é excepcional. Eu tenho todo o controle de mercadorias compradas, questão de defeitos, eu consigo saber todos os itens que eu tenho defeito. Itens que eu tenho defeito, que eu mandei para o fornecedor, a gente tem todo um controle, formas muito fáceis de emitir nota fiscal de devolução, tanto de cliente quanto de fornecedor, tudo de uma forma interna e muito fácil. Na parte de estoque, cadastro, ficam todas as mercadorias cadastradas na loja. E da mesma forma, também tem no canto superior direito um botãozinho filtro, e é um filtro muito fácil de se trabalhar. Então aqui eu também consigo localizar período de mercadorias cadastradas, consigo localizar pelo tipo, pelo grupo, de todas as informações que eu preencho na ficha do produto, eu consigo fazer o filtro posteriormente. Então aqui eu vou clicar no botãozinho novo, só para mostrar para vocês como que é o cadastro de uma mercadoria. Então eu tenho referência, marca, grupo, tipo, estilo, classe, estação, cor. Tenho toda a questão da grade de tamanhos, que é extremamente importante você trabalhar com grade de tamanhos, principalmente se você em algum momento pretende ir para o mundo online. A gente tem aqui a parte de vínculo de cores,
Então, o sistema, eu vou cadastrar um único produto, por exemplo, eu cadastro a cor branca, eu consigo cadastrar o preto, vermelho, azul, verde, amarelo, todas essas derivando do cadastro central preto. Então, a gente tem todas essas variações, tá? Então, ok. A parte de marca, a gente tem todo um controle de compras. Então, no menu compras, eu consigo ver notas de compra, todas as notas de compra que eu importei na loja. Se você também trabalha com pedido de compra para o fornecedor e que tem um controle geral desses pedidos, o que eu tenho para receber, se o pedido entrar em tal data, quanto que eu vou ter que pagar depois, posteriormente, aí, as datas de vencimento das faturas. Então, a gente tem todo esse controle. Parte de estoque, nós temos na parte de impressão de etiqueta, algo muito importante para você, que é, dentro do sistema da máquina, nós oferecemos em torno de 200 e poucos layouts de etiqueta. Então, você tendo o Airbox, fazendo a configuração da etiqueta, nós temos aí 200 modelos diferentes de layout, que o nosso comercial ele sempre encaminha um PDF com esses modelos, onde você pode escolher, tá? Então, parte de tamanhos. Eu vou entrar aqui dentro de um cadastro de produto que já tem para mostrar como funciona, tá? Então, entrei na bota, vou mostrar aqui a nossa consulta de estoque, que ela é muito boa, eu consigo fazer consulta por tamanho, por tipo, então por gênero, eu quero saber quais são os tênis que eu tenho tamanho 39 no estoque, então é uma forma muito integrada de se trabalhar. Aqui então, por exemplo, uma grade de um produto, tenho mais de uma loja, loja 1 e loja 2, eu consigo saber a quantidade que eu tenho no estoque de cada loja. Se eu entrar dentro do cadastro do produto, eu também consigo saber a quantidade de compras, quantidade que eu tenho em estoque, se eu tive algum produto vendido ou não, se eu tenho devolução para o fornecedor. A gente tem uma grade com um controle total do teu estoque, tá? Então, isso é maravilhoso para quando você vai trabalhar aí com vendedores, né, que têm acesso, eles conseguem identificar de maneira muito rápida onde está o produto que o cliente deseja, tá? Então, aqui a gente tem na parte de estoque, etiquetas à mostra, onde eu posso fazer listas de etiqueta e mandar imprimir sem ser por notas de compra. A gente tem a parte de coleta, o balanço, então quero fazer um balanço geral na minha loja, a gente tem a parte de coleta no sistema. Nós temos todo o controle de ajuste de estoque que foi feito, devolução fornecedor e defeitos, que eu comentei anteriormente, parte de transferências. Então, se eu tenho uma rede de lojas, ou se caso seja um grupo empresarial e mesmo assim você faz vendas coligadas, a gente tem todo esse controle na parte de transferência do sistema. Parte de vendas, a parte de vendas ela é geral, então a gente tem todo o controle de caixa, borderô, tudo que o caixa faz, então todas as entradas, saídas de dinheiro, liquidação de parcelas, temos toda uma visão interna do sistema, temos as relações de venda, então todos os documentos, devoluções, a parte de sangria, que é a retirada do dia do caixa, então tem toda uma conferência dessas retiradas. Então é muito interessante. Seção de caixa para mim saber quais são as aberturas e fechamentos do caixa. Temos inúmeras funções sobre a regra de venda, então eu consigo definir condições de crediário com entrada, sem entrada, qual é a porcentagem de entrada que o sistema pede, se eu tenho algum acréscimo, qual é o acréscimo, em qual condição eu dou esse acréscimo. Tem toda essa configuração interna, ela é muito bem detalhada, muito bem configurável. A gente tem aqui a parte de consulta de pagamento de fornecedor, listagem para mim saber as vendas dos vendedores. Então eu consigo tirar uma listagem no final do dia, no final da semana, no final do mês, para passar para os meus vendedores quanto que eles já bateram da meta. A gente tem painéis de meta, de meta, controle de comissão, parte de renegociações que foram feitas. Então, se eu faço alguma renegociação porque eu trabalho com crediário, eu consigo ter todo um controle dessas renegociações, fazer pré-renegociações com o cliente para ele vir até a loja. Eu consigo fazer aquelas promessas de pagamento, onde eu entro em contato com o cliente, ele me efetua uma promessa de pagamento, a gente tem todo um controle disso antes de colocar um cliente no SPC, que também tem integração dentro do sistema.
A parte de financeiro, o controle de contas. Hoje, dentro do sistema, a gente consegue criar outras contas. Bradesco, Itaú, a gente consegue ter um controle, fazer um controle dessas contas. Parte de meta de vendas, contas a pagar e contas a receber. Então, uma questão central de todo o financeiro, eu consigo provisionar várias contas. Na questão do contas a pagar, a gente tem uma função bem interessante para se trabalhar no dia a dia. Você que tem essa questão de lançar as suas contas, fazer provisões, descontar diretamente no banco. Então a gente consegue, além de criar clones, nós também temos a opção liquidar por DDA, onde eu consigo marcar essa opção e o sistema, na data de vencimento, dá baixa automaticamente na conta que eu selecionar. Então existem muitos detalhes nessa parte de financeiro, de contas. Consigo fazer o pagamento de várias contas a pagar ao mesmo tempo. Então, eu consigo pagar com datas retroativas. Se eu fiz um lançamento hoje para pagar amanhã, no outro dia eu acabei esquecendo, enfim, eu posso liquidar com data retroativa dentro do sistema. A parte de contas a receber, onde tu vai ter todo o teu controle de quais são as fichas de crediário que estão ali em aberto, quais são o que está em atrasado, quais são os clientes, quais são as formas de pagamento que tu mais recebe, liquidação de crediário, ou parte de cartão de crédito, o que tu tem para receber. Consigo fazer todo esse controle através do contas a receber do sistema. Análise de vendas. O análise de vendas aqui, ele é excepcional. Não existe nada igual hoje no mercado de uma forma tão simples, tá? Dentro do análise de vendas, eu consigo fazer inúmeras ferramentas diferentes para me trabalhar no dia a dia, inúmeros tipos de relatório. Então, um relatório para vendedor, relatório para gerente, identificar as informações que são necessárias da equipe. A gente consegue saber qual é o produto que mais gira. Toda essa parte de sistema aqui de análise de vendas, ela é basicamente moldada de acordo com o que a loja deseja de informação. Então aqui ela pega uma intersecção de várias partes do sistema. Desde a parte de clientes, onde eu consigo saber quais são faixa etária de clientes que mais compram na loja, e toda a parte de cadastro de produto. Então todas aquelas informações que tem dentro do cadastro do produto, todas aquelas informações, cor, tamanho, tudo, eu consigo fazer uma intersecção aqui e identificar quais são os produtos que eu mais vendo, para o público que eu mais vendo, da marca que eu mais vendo, da região que eu mais vendo, se eu tenho cidade informada na ficha do cliente, eu consigo saber faixa de preço, eu consigo saber basicamente tudo que o sistema tem de informação, tudo que você preencheu, você consegue tirar de informação aqui. Temos a parte de análise financeira, onde eu consigo, de uma forma geral, identificar toda a minha análise financeira. A minha base aqui ela é uma base onde não tem muita movimentação, então, mas a gente tem o relatório de contas a receber, o pago, o recebido, a parte de soma pagar. Se você trabalha com pedidos de compra, a gente tem todo um controle por aqui para saber o lucro, prejuízo, o saldo financeiro do mês e conseguir fazer o fechamento, tá? Então, voltando para a tela inicial, a gente tem a parte de verifica envio, registro, retirada e extrato SPC, porque o sistema ele tem uma integração com o SPC. Então, se você trabalha com crediário, nós temos uma análise de crédito interna que pode ser habilitada. Dessa forma, com a análise de crédito, você consegue ter todo um controle na palma da mão, né, através de configurações, sem necessitar de ter alguém liberando o crediário. Então você tira isso da mão do seu caixa, colocar qual é o limite de crediário que tu vai dar para o cliente, se vai liberar o crediário ou não para determinado cliente, e você faz isso de uma forma, uma configuração interna, onde o caixa apenas vai lá, vai clicar em verifica cliente, faz uma análise de crédito, e o sistema vai identificar se você tem integração com o SPC, o score do cliente, vai identificar o número de compras, quanto que ele já gastou na tua loja, se é um cliente que atrasa ou não, e em cima disso ele vai liberar o crediário para o cliente. Inadimplência, então eu tenho todo um controle da minha inadimplência, por faixa, por preço, por tempo. Então eu consigo identificar inúmeras informações na parte da inadimplência, resumo contábil da parte financeira, fiscal. Eu tenho todo o meu controle fiscal dentro do sistema, desde a parte de DRE,
a parte aqui interna. Eu consigo pegar todo um backup de XML, identificar todas as notas que estão pendentes de envio ao Cefaz, quais são os erros dessa nota, eu consigo resolver de uma forma muito rápida e a parte fiscal ela fica alinhada com a sua contabilidade, tá? E o menu supervisor, onde eu tenho na parte de empresas parâmetros por empresa, então eu consigo definir de forma separada parâmetros para cada um dos CNPJs, parte de usuários, então, onde eu vou definir os grupos de acesso, permissões, se ele consegue visualizar outra loja ou não. A gente tem todas essas configurações por aqui. Então, essa seria a visão geral do sistema. Internamente, além da integração CTEF, nós temos o TEF da MAC, onde é um Smart POS conectado via Wi-Fi, fazendo todo o vínculo e atendendo o decreto aqui no Rio Grande do Sul sobre o TEF. Temos também o aplicativo de pagamento de parcelas, onde o seu cliente pode, de casa, acessar, fazer o pagamento, pagar no Pix, o sistema automaticamente identifica o pagamento e dá baixa na parcela dele no Contas a Receber. Temos o site da Macri, além do site da Macri, que a gente tem toda uma configuração, também temos a vitrine. Isso a gente dispõe para você a vitrine compartilhada, não é um domínio da sua loja, mas você consegue vender online através da vitrine também. Então, se você tem interesse, se tem alguma dúvida também, é só entrar em contato com o nosso comercial, marcar uma reunião e eu tenho certeza que você vai adorar o sistema.